Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas de hoje, desta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde, pela Prudente News. Olha, as principais informações do dia desfilam por aqui, sempre com o comentário de Divaldo Ceresini, da Aline Scarelli e também Adolfo Padilha. E hoje é um dia muito especial para o grupo JMN de comunicação, que faz parte aqui da 101 FM, da Prudente News e também da prudentenews.com.br, porque hoje nós estamos arrecadando alimentos para aquelas pessoas que mais necessitam. É durante todo o dia de hoje, tá? Desde as 8 horas da manhã começamos a fazer essa arrecadação aqui na Washington Luiz 1250. É no sistema drive-thru, então você chega, deixa o alimento não perecível. Se você tem condições de dar mais de 1 quilo, 2, 3, ou de repente uma cesta básica, pode trazer para a gente. Vai ser até às 5 horas da tarde. E nós vamos estar no sistema drive-thru com toda a segurança. E você ainda ganha uma máscara personalizada aqui do grupo JMN. É isso aí, estamos começando o nosso programa de hoje. Deixa eu colocar na tela aqui os nossos comentaristas para dar aquele oi, né? Divaldo Ceresini, Aline Scarelli, Adolfo Padilha, é isso aí, bem-vindos. E vamos começar com a primeira informação de hoje, com o repórter Fernando Santos, que vai falar da Bolsa do Povo lançada pelo governador João Dória. Vamos lá, Fernando Santos, com você. Bom dia, Eudes, bom dia aos convidados do programa e aos ouvintes da Prudente News. O governador João Dória anunciou na data de ontem o Bolsa do Povo, que unificará os programas sociais de São Paulo em um cadastro único, com aumento de valores e abrangência ampliada. O programa irá pagar benefícios de até R$ 500, beneficiando até 500 mil pessoas por todo o estado. O Bolsa do Povo irá reunir programas sociais estaduais já existentes, abrangendo 7 eixos diferentes, sendo eles o Bolsa Trabalho, Bolsa Renda Cidadã, Bolsa Aluguel Social, Bolsa Talento Esportivo, Bolsa Auxílio Via Rápida, Ação Jovem, além da contratação de agentes de apoio na saúde. O programa social também irá contar com 20 mil pais e mães de alunos, capacitando-os a trabalhar dentro do sistema de ensino estadual, com remuneração de até R$ 500 por mês. Informações de Fernando Santos para o Prudente News. Muito bem, já estamos de volta. Fernando Santos trouxe uma informação, creio eu, muito importante. Vamos saber aí a opinião dos nossos comentaristas. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, a sua opinião. O João Dória está fazendo o que uma grande parte dos governantes faz, né? Troca o nome de alguns programas sociais para dar a marca dele para esses programas. Infelizmente, pouco se cria e muito se copia de outros governos, né? Eu espero que a gente tenha a atitude dele, que as atitudes dele nesse novo formato desses programas tenham o propósito de desenvolver essas pessoas para que elas consigam recuperar a independência e a liberdade delas, em vez do que a gente está acostumado a ver os políticos fazerem com os programas sociais, que é de tornar as pessoas dependentes dos políticos, né? Eternamente com aquela promessa: olha, enquanto você me mantiver no governo, eu vou te garantir essa migalhinha aqui, né? Quando o grande patrimônio que a pessoa pode ter é a condição dela exercer a sua liberdade, exercer o seu livre-arbítrio. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua opinião aí sobre o plano do governo, né? Bolsa do Povo. O Divaldo está certo na colocação que ele fez, né? Mas o importante é o seguinte, é a ação, né? Eu acho que aqui a gente não deve discutir aquilo que a gente não aprova, mas algo tem que ser feito e começou a ser feito nesse sentido. Eu acho que seria muito melhor se tivesse uma unificação desses projetos, juntamente com o que a União já faz. O Dória, os estados estão com superávit, e a gente tem que explicar aqui que esse superávit é graças ao dinheiro repassado pelo governo federal, diante para enfrentar a pandemia. E com esse superávit agora, se tivesse uma coordenação nacional de ações para poder combater o caos que o vírus está causando nos trabalhadores, nas famílias, nos jovens, seria muito mais eficiente. De qualquer forma, é uma ação.
É uma ação que vai tentar atender aí boa parte da população paulista que está passando por dificuldade. E ela é ampla. O que estraga e o que pode vir a estragar é se começar essa disputa política, né? Começar essa disputa de comparação. A ajuda emergencial é 300 agora, o Plano São Paulo é 500. É isso. Infelizmente, 99% isso é capaz de acontecer. Mas eu ressalto que é importante o governador começar a focar e olhar para dentro. Deixar de olhar para Brasília 2022 e olhar para São Paulo nos dias de hoje, porque está precisando de muito mais coisa do que isso e o Estado tem dinheiro graças aos repasses que foram feitos. Precisava rever também os impostos que estão sendo cobrados e pensar em até algum tipo de adiamento de cobrança, né? Porque os boletos continuam chegando todos os dias, mas é uma ação e uma ação positiva. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, como é que você viu aí esse lançamento do novo Bolsa do Povo? Não é a primeira vez que eu digo aqui em outras falas que é importante programas de erradicação de pobreza e de distribuição de renda. Eles são programas temporários, visam a emancipação humana. O que é urgente dizer é que esse programa ele é para matar a fome. Quem tem fome tem pressa, e não é uma benevolência, uma bondade de qualquer político. Na verdade, é uma obrigação, ela é constitucional. Vem sendo muito defendida ultimamente, inclusive por liberais, porque viu a necessidade de trazer igualdade de oportunidades e também igualdade financeira para as pessoas, porque se não tiver isso, a economia não movimenta. É uma tendência e até o Armínio Fraga, ele defende, né? Isso eu já disse outras vezes. Então, no caso de São Paulo, o projeto de lei, ele estrutura o Bolsa do Povo, será rapidamente encaminhado à Assembleia, isso é muito bom. Provavelmente ainda esse mês de abril pode ser que comece a ser pagos o benefício. E o programa atenderá 500 mil famílias, o equivalente a 2,5 milhões de beneficiários, e vai ser uma reunião de programas, então, assim, não vai ser de modo ao vento, vai ter uma reunião de programas, né? Ação Jovem, por exemplo, que paga R$80, e a Renda Cidadã, que paga 100. Então, nós temos que ver, assim, os valores são bem pequenos. As pessoas imaginam que muitas mulheres fazem muitos filhos para ter vários benefícios, e aí fake news rolando, mas não é nada disso. Então, o programa é sério. E eu desejo que essa iniciativa seja replicada para outros estados, porque a gente viu que aumentou as pessoas que afundaram na linha da pobreza, da vulnerabilidade econômica, e esse daí vem para atender essa situação, é matar a fome. Muito bem, Divaldo Ceresini pediu 1 minuto para a réplica. Vamos lá, Divaldo, com você. Só gostaria de registrar uma questão. Eu não posso me considerar alguém que seja... Eu tenho uma tendência liberal, viu, Ali? E os liberais, eles entendem, sim, que devem existir os programas sociais. Só que esses programas sociais, eles têm que visar não somente, como a gente está acostumado a ver, a quantidade de gente que entra, mas principalmente a evolução dessas pessoas e a quantidade de pessoas que conseguem sair desses programas. Na Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabarar, quando secretário de Assistência Social, fez um programa excelente que devolveu a dignidade a mais de 13 mil moradores de rua, que conquistaram emprego. Tá? Eles passaram pela qualificação, receberam a assistência social do município e, na sequência, eles conseguiram emprego, que é o que nós precisamos fazer com o nosso sistema de assistência social. Em relação especificamente a esse programa que o João Dória anuncia, ele é uma reunião de programas que já existem, um novo nome. A única coisa que ele tem de novo são 20 mil novas famílias que, segundo ele, vão ser capacitadas para trabalhar, mães de alunos capacitadas para trabalhar na rede estadual de ensino. O que isso vai refletir de benefício futuro para a pessoa, eu não sei se ela vai ser realmente capacitada para retornar ao mercado de trabalho. Muito bem. Aline, vamos lá para a sua réplica, 1 minuto. Foi o que eu disse. Então, assim, as pessoas precisam dessa ajuda, sim, porque a gente tem desigualdade social. É por esse motivo. Se nós estivéssemos num patamar de todo mundo com distribuição de renda igualitária, sem concentração para alguns, nós não precisamos disso, mas são ações afirmativas, elas são para a emancipação humana, temporárias, e não é pontual, assim, imagina, é uma gama de pessoas trabalhando, a União, o Estado e os municípios, e a rede de proteção em torno disso, CRAS, o CRES, proteção à infância, ao idoso,
no meio rural também tem bastante vulnerabilidade econômica e financeira, então, claro que é complexo, mas o que a gente tem hoje é uma situação de pandemia que trouxe as pessoas para mais dificuldade financeira e é urgente, então tá de parabéns o governo do estado de São Paulo e tenho certeza que outros estados também vão poder contribuir melhorando essa renda das pessoas. Muito bem, vamos lá para a nossa segunda informação, agora nesse primeiro bloco do Entre Linhas. Olha, a agenda cheia na capital paulista. O prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, costurou a liberação de 5 milhões de reais para pavimentação e construção de ponte, além da emissão de licença definitiva para o complexo da Cidade da Criança. O diálogo com o governo tucano teve a participação do deputado estadual Mauro Bragato. Com o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, foram discutidas as adequações necessárias para a Cidade da Criança para receber a licença de operações definitivas. Atualmente, o complexo opera com licença provisória, o que trava possíveis investimentos visando a privatização do espaço. Sempre que se fala em Cidade da Criança, e nesses comentários, sempre coloco o Adolfo Padilha, porque, afinal de contas, foi um dos gestores por bom tempo da Cidade da Criança. Qual que é a sua opinião, Adolfo? O Ed fez uma solicitação de 5 milhões de reais e aguarda a liberação, né? Eu quero aqui aproveitar a pauta local para mandar um abraço para o Dedé, o André, que fez uma ação aí essa semana, arrecadou quase 500 cestas básicas. Dedé foi candidato a vereador e é nessas pessoas que a gente tem que prestar atenção, viu? Aquelas que continuam fazendo as ações mesmo pós-eleição. Mas eu acho que a Cidade da Criança, vou falar especificamente dela aqui, é o que vai fazer a virada de chave em Presidente Prudente. Eu acredito muito nisso. Como Olímpia se transformou através da água quente, a Cidade da Criança, com o potencial que ela tem já comprovado, pelo menos na época que nós estivemos lá, que nós levamos um fluxo de 500 mil de pessoas por ano para a Cidade da Criança, várias ações sociais com escolas públicas e entidades públicas. Quer dizer, ela atende a todos os perfis, só que o futuro dela tem que ser a privatização ou a concessão. Ela não pode tornar pública. E o prefeito Ed Thomas, nós já conversamos pessoalmente sobre isso, ele tem esse planejamento. Para isso, precisa das outorgas. E essas outorgas é uma lenda, né? Ela vem desde a época do Agripino, o Estado demora para ceder, a prefeitura não faz a parte dela. Só que agora está tudo encaminhado. Esse processo começou em 2013 com a gente, deu continuidade depois, tanto é que tem as outorgas provisórias, agora o Estado só precisa autorizar as outorgas oficiais e ser feitos os postos assépticos que têm que ser feitos lá. Sépticos que têm que ser feitos na Cidade da Criança. Mas escrevam o que eu estou falando para vocês. A Cidade da Criança é a virada de chave na economia de Presidente Prudente pelo turismo. Muito bem, Aline Scarelli, vamos lá falar da Cidade da Criança, essa liberação de 5 milhões, né? Parece que, segundo Padilha, o dinheiro ainda não chegou, está costurado só. Está costurado. Eu gosto muito da Cidade da Criança, acho que é um potencial. Penso que, quando puder voltar às atividades, vai ser uma fonte de turismo para a região e principalmente para outros estados, porque a gente sabe que o pessoal vem bastante aqui a trans para 3 estados, né? Mas conforme a reportagem diz, ela precisa de adequações, né? E é uma lista bastante extensa, como o secretário de Meio Ambiente trouxe. Então, tem uma expectativa de vir esses 5 milhões. Como eu já disse em outras falas, eu sempre penso que quando vem dinheiro público, é importante ter a participação das pessoas ali. As pessoas que eu digo são os munícipes, né? Por exemplo, aqui nós temos vários conselhos, né? Conselho de turismo, não estou na dúvida se tem, mas de cultura, da saúde, da educação, poderia ter no turismo, se tiver por as pessoas para fiscalizar. Por quê? Num passado muito próximo, né? Teve uma notícia que o Ministério Público Estadual, em agosto de 2020, mandou o prefeito Tupã e a GEPROM devolver 3,4 milhões de prejuízo lá na Cidade da Criança, né? Isso foi em agosto de 2020, essa decisão aí do Judiciário. E em abril de 2019, o Ministério Público Estadual também promoveu uma ação civil pública, dizendo que havia desvio da bilheteria, né? Mais ou menos 146 mil, em razão lá, tá na gestão tal do consórcio CIOB. Eu não fui consultar os 2 processos como é que estão, mas provavelmente em fase de conhecimento, que é apuração, provas, talvez recurso, mas é importante dizer que precisa de estar as pessoas ali olhando, é Ministério Público, né? Uma coisa não exclui a outra, porque se é dinheiro público, precisa ter a gestão, deve ser eficiente sem dano ao erário, porque conforme essas 2 notícias, teve dano lá no passado. E tomara que a Cidade da Criança seja o polo mesmo para a nossa cidade e região.
Muito bem, Divaldo Ceresini, vamos lá agora para a sua opinião. Presidente Prudente tem sim o Conselho de Turismo, Aline. Ele é um pessoal muito bacana que está agora no Conselho. Eu cumprimento a todos em nome do presidente Fernando Brito, que inclusive tem sido muito atuante esse Conselho, para que a gente consiga emplacar e convencer a Prefeitura realmente a fazer a concessão daquele espaço para que a iniciativa privada possa tocar aquele espaço de uma maneira competente. Eu não acredito que o poder público tenha condições de fazer isso, afinal a gente vê tantas dificuldades que tem para fazer o básico, saúde, educação, segurança, assistência social, quem dirá ser dono de parque resort, né? Concordo com o Padilha quando ele diz que a Presidente Prudente tem na Cidade da Criança um grande potencial de virar a chave, de gerar muitos empregos. O turismo, ele gera muitos empregos, é serviço, é mão de obra direta ali, é grande quantidade de mão de obra gerada. Nós temos um baita aeroporto aqui na cidade, nós estamos a 50 minutos de São Paulo, nós podemos atrair gente do Brasil inteiro se nós tivermos gente competente fazendo a gestão da Cidade da Criança. E para vocês entenderem a diferença entre o público e o privado, o Padilha está relatando que desde 2013 nós aguardamos que sejam feitas algumas pequenas obras na Cidade da Criança para conseguir essa licença. Nas mãos da iniciativa privada, seguramente isso já teria saído. Essa história das 18 fossas passou-se o governo passado inteiro tentando fazer. Eu tenho para mim que se não botar a iniciativa privada logo para tocar esse negócio aí, essas fossas nunca vão acabar de ser feitas. Muito bem, vamos lá para a réplica, um minutinho para o Adolfo Padilha. Não, só para pontuar aqui a Aline, que é bom ela ler o processo da GEPROM, que ela vai entender. Primeiro que não é porque teve dano, não. Né? A Justiça ela questiona a parceria de um MOCIP com o setor público. E é fácil comprovar que feito pelo MOCIP ficou muito mais econômico para o setor público. O desvio do caixa realmente teve uma denúncia que foi agora, após a minha gestão, na minha saída, porque na minha época nós tínhamos controle geral de caixa, inclusive câmeras de monitoramento, muita coisa a ser feita. E o questionamento do processo, só para vocês terem uma ideia, questiona-se a parceria da cidade de Presidente Prudente, feita na época do Tupã, com a GEPROM, que não tinha titularidade técnica para gerar um projeto de turismo. Aí se tirou da GEPROM e colocou na CIOP, que é Consórcio Intermunicipal de Saúde. Então, você viu o duplo padrão aí? A CIOP também não tem certificado de turismo. Então, não passa mais de uma questão política jurídica do que, de fato, uma questão política jurídica na questão de desvio de dinheiro ou de algum absurdo desse aí. Isso não é o que está sendo levantado lá. O que está sendo levantado é que a parceria teve danos ao município por ter desvantagens financeiras. Mas quando você pega o conteúdo técnico e explica os custos envolvidos, ficou 30% mais barato fazer através de uma parceria de iniciativa com o MOCIP do que se fizesse pela Prudente ou do que se fizesse pela Prefeitura Municipal. Muito bem, Aline Scarelli, um minutinho para você. Menos que um minuto, na verdade, é importante informar, como o Padilha trouxe os números aí, essas respostas têm que se dar no processo, porque foram judicializados, né? Então, vamos acompanhar aí. Espero que a Cidade da Criança seja mesmo, o que eu disse anteriormente, uma potência e que ninguém mais seja prejudicado com supostos desvio, dano, né? É isso que a gente pensa aqui. Muito bem, é isso aí. Divaldo Ceresini, Aline Scarelli, Adolfo Padilha comentando as principais informações do dia de hoje para Prudente e toda a região. Nós estamos aqui com Entre Linhas, nós vamos para um intervalo aqui na Prudente News, lembrando que estamos arrecadando alimentos hoje aqui na Avenida Washington Luiz, 1250, vai até às 5 horas da tarde, é no sistema drive-thru, você é convidado a sair aí da sua casa, onde quer que você esteja, dar uma passadinha por aqui, deixar o seu alimento, vai ganhar uma máscara e vai ajudar as pessoas que mais precisam. Voltamos já já com Entre Linhas. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas, comentando as principais assuntos e informações do dia de hoje, o que está por trás da notícia, da análise dos nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Aline Scarelli e Divaldo Ceresini, para esta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Olha, a Defensoria Pública da União moveu uma ação na Justiça Federal do Distrito Federal para autorizar que 3 hospitais militares recebam civis infectados pela Covid-19 durante a pandemia.
Normalmente, as unidades são voltadas exclusivamente para o atendimento de militares e seus dependentes. Aline Scarelli comentando. Isso aí, como a notícia disse, foi a Defensoria movendo o Estado, né, movendo o Judiciário, desculpa, para poder ter uma resposta. Isso acontece por quê, né, pessoal? Por que ultimamente as demandas estão sendo tão judicializadas? Porque não temos uma liderança, não temos uma política de Estado que visa priorizar a vida. Então, a falta de tudo isso, as autoridades, né, pessoas responsáveis pela defesa de vulneráveis da saúde, a exemplo da DPU, Defensoria do Estado, vai à justiça buscar uma resposta que o governo não dá. Na minha fala de ontem foi possível falar um pouco sobre isso, justamente porque no momento em que que ainda estamos, né, numa crise pandêmica, aquele janeiro e fevereiro muito tumultuado, foi buscado a resposta das Forças Armadas e eles simplesmente disseram assim, as unidades estavam sobrecarregadas, só que havia uma ociosidade de 85% das vagas, né? Agora, assim, que patriotismo é esse, né, pessoal? Para mim não é um patriotismo, porque se você tem disponibilização de vagas e continua visando somente atender os seus, né, o componente das Forças Armadas e seus dependentes, mesmo com as vagas ociosas, então a gente fica assim, eu fico com muita preocupação, é um absurdo, né? Na verdade, as palavras como solidariedade, defesa da vida, elas se esvaem no tempo, porque na prática as Forças Armadas não praticaram a defesa da vida. Adolfo Padilha, vamos lá para a sua opinião. Eu acho que é o seguinte, o Tribunal de Contas pede para a liberação para a União, mas quem define são os generais, né, os comandantes do Exército, né, através do ministro da Defesa. Se realmente se apurar que tem vaga, porque a mídia militante que diz que tem vaga, que o Exército não permitiu, a gente é difícil acreditar, né? Como eu disse ontem, o jornalismo hoje ele perdeu muita credibilidade. Não dá mais para você se basear numa fonte só, você tem que pesquisar, né? E essa é a realidade hoje do nosso jornalismo. Quer dizer, o Brasil está passando por um momento muito difícil, né? Porque aqueles que não aceitaram a derrota eleitoral até hoje continuam insistindo que a eleição é fraudada, enfim, mas vamos lá. Eu acho que se houver vaga, eu acho que as Forças Armadas têm sim, só que tem um parênteses aí, né? Os hospitais das Forças Armadas, eles não é só alimentado por dinheiro público. Eles têm uma parte que é custeada pelos próprios militares, mas que não justifica também, se for comprovado que há vagas diante de uma pandemia que o Brasil atravessa, de ser liberado, se houver necessidade, para internação de civis. Afinal de contas, as Forças Armadas é a defesa da soberania, e na soberania está a vida, né? Muito bem, vamos lá, Divaldo Cerezini. Os dependentes dos militares são civis, né, Divaldo? A grande parte, pelo menos, acredito que sim, né? Mas fora eles, né, o argumento utilizado na ocasião lá de Manaus para a não utilização do hospital foi de que ele era custeado pelos militares, e realmente existe uma parte, em torno de 20, 25%, que é custeado pelo plano dos militares, né? Então é um financiamento privado dessa parte. Mas independente de ser um financiamento privado ou um financiamento público, né, eu entendo que existindo as vagas, elas devem ser ocupadas e é claro que haver o ressarcimento por parte da União, ou também é importante sempre a gente lembrar que nós estamos aqui cobrando sempre a União, mas nós temos que olhar também o que a saúde suplementar está fazendo, porque tem alguns planos de saúde aumentando a capacidade de atendimento, tem alguns planos de saúde que estão tratando dos seus segurados, porém, existem outros que estão lavando as mãos. Que a gente também faça a cobrança em relação a essas empresas. Muito bem, vamos lá. Aline, 1 minutinho para você. É o capital, né, pessoal? O capital dominando, porque assim, se a gente tem uma discussão que é a respeito de como foi financiado os hospitais militares, os hospitais que têm uma parte custeada pelos militares, esse custeio parte dos salários deles, né, que também é pago pelo Estado. Aí, de outra banda, tem a medicina, na verdade, os convênios privados, que também visam lucro, né? Então, assim, é sempre o capital. E aí esse balanço está sendo feito por quem? Pelo judiciário. O judiciário preocupado em fazer o balanceamento, judicializando as questões,
porque existem as agências reguladoras de saúde que tem que fazer essas vezes, muitas vezes não faz, vou falar um pouco disso lá na frente, e quem sai perdendo é quem está morrendo, quem não tem respirador, visto que a última notícia disse que mais de 1.000 cidades estão com perigo de não ter oxigênio, e as principais capitais com 90% de ocupação. Então, o hospital dos militares tem que ser utilizado, e se tiver vaga em hospitais privados, também utilizar, e depois o Estado tem que pagar isso para os convênios. Muito bem, Edivaldo Ceresini pediu aí a réplica. Vamos lá, Edivaldo. Só para fazer um contraponto em relação à questão que a Aline criticou, o capital, né? Eu elogio a atuação das nossas empresas, né, no combate a essa pandemia, que investiu de maneira bastante pesada para a estruturação da saúde. É a iniciativa privada que também tem atuado de maneira bastante incisiva no combate à fome, na suplementação da ajuda que os governos têm dado às famílias mais carentes. Destaco agora a iniciativa do Jorge Paulo Lema, que ele fez um desafio para a ONG Gerando Falcões de arrecadar R$500 mil. Se ela fizesse isso, ele dobraria essa arrecadação. A ONG arrecadou R$2 milhões. E aqui em Prudente nós também temos boas iniciativas por empresas daqui de Presidente Prudente, inclusive do ramo de saúde. Eu destaco a Oeste Saúde, que tem um programa que fez doações para a rede pública de medicação. Então, existe sim, a iniciativa privada tem atuado sim. A minha crítica ela foi pontual em relação a alguns planos de saúde que têm se omitido, mas a grande parte tem atuado no combate à pandemia. Aline, se não me engano, acho que você já fez a sua réplica, viu? E É 30 eu preciso segundos. mudar de assunto aqui. Marca aí, 30 segundos. É com relação aqui, o Divaldo diz, assim, uma coisa não exclui a outra. O momento é mesmo de solidariedade. Agora, assim, tem várias pessoas fazendo bastante coisa, né? Inclusive muitos milionários, que eles também enriqueceram muito na pandemia. Se alguém quiser pesquisar, temos a CUFA também, aqui na nossa região, a FEAPP também fez um trabalho bom, MPT, o MST doando alimentos com sem veneno, foram mais de 20 mil cestas básicas. Muito bem, gente, vamos pular aqui para o último assunto de hoje, tem a ver com capital e, na minha opinião, uma boa notícia, né, para todo o Brasil. O governo federal arrecadou 3,3 bilhões ontem, quarta-feira, com a concessão de 22 aeroportos à iniciativa privada por 30 anos. O ágio médio, ou seja, a diferença entre o valor inicial ofertado e o pago, foi de 3,82%. Comentando o assunto, Adolfo Padilha. Nesse caso, eu acho que a grande surpresa para todo mundo, e uma boa surpresa, é a credibilidade do governo, né? Só existe investimento de capital, principalmente capital estrangeiro. Você vê que teve até franceses investindo aqui, investidores franceses investindo no Brasil, além dos valores extrapolarem muito a expectativa do governo federal, credibilidade. É o que eu sempre digo, o Brasil, assim que sair dessa crise, não vai ser 90 dias para o Brasil virar a mesa e ter um crescimento um crescimento acima da média para que surpreenda o mundo. E esse talvez seja o grande medo da oposição ao governo Bolsonaro, porque eles sabem disso. Eles sabem que o governo está preparado para a retomada que vinha tendo do crescimento econômico do Brasil antes da pandemia, para as mudanças pontuais que estão sendo feitas no seu tempo e só não avançaram mais por causa do bloqueio irresponsável do Rodrigo Maia, a mando de um establishment, de um sistema que não quer ver o sucesso desse governo. E aí está aí a resposta. Não é a resposta de quem apoia o governo, não é a resposta de quem é simpático ao governo. É a resposta de quem tem como dinheiro o seu líder. E só aplica isso onde ele sabe que ele não vai perder. Melhor resposta do que essa não tem para dizer que o governo do presidente Bolsonaro ele reflete, sim, e espelha, sim, muita confiança e credibilidade. Não é à toa que está todo mundo querendo investir no Brasil. Muito bem, vamos lá. Comentando aí a situação dos aeroportos, que agora vão ser privatizados, né? Foi vendidos 22 aeroportos, Divaldo Ceresini. Olha, é sempre uma boa notícia. Eu, particularmente, não vejo a hora do nosso aeroporto aqui de Presidente Prudente também ser concedido à iniciativa privada, né? A concessão, ela é um direito de uso por um determinado período de tempo, que foi o que aconteceu também com os aeroportos aí ontem e também todo o resto de infraestrutura.
sem dúvida, é uma importante notícia, eu digo muito mais pelo potencial de investimento que ela gera e, por consequência, a geração de emprego e renda, principalmente pelo aumento da eficiência que a gente tem com essa nova infraestrutura, do que necessariamente o valor arrecadado. O grande arrematante de ontem foi o grupo CCR, um grupo brasileiro, que é o maior de concessões do Brasil, administra diversas rodovias, principalmente, mas também tem outras concessões. Então, é evidente que a gente sempre tem que comemorar, na minha opinião, esse tipo de notícia, porque isso significa mais emprego, mais renda e mais eficiência para o Brasil. Muito bem, vamos lá, Aline Scarelli. É importante dizer que foi uma semana aí denominada InfraWeek, né, destinada ao Ministério da Infraestrutura. É uma boa notícia que ficou uma grande parte aí na mão de uma empresa brasileira, né, e olha como foi dividido, interessante, né, e hoje continuam os leilões, que são mais de 24 milhões de pessoas por ano que estão ali trafegando, né? Então, assim, tem um potencial grande. E uma pesquisa da semana passada disse que a expectativa do brasileiro, quando puder ou diminuir essas questões da pandemia, é viajar. Então, ó, vai estar bombando as coisas, né? Então, com relação aos aeroportos, portos e ferrovias, a gente tem lá as agências reguladoras, né? Elas existem por essa razão, para regular. A ANAC foi criada para fiscalizar as atividades da aviação. Isso com relação a ter segurança ao consumidor, que é o destinatário dessa prestação de serviço, que é uma prestação de serviço, né? Então, se nós temos um Código do Consumidor que traz o direito de não ter violações ao direito do consumidor, a ANAC, como agência, tem que regular. Então, a ANAC para aviação, a ANTAC para portos, a ANTT para ferrovia. Então, é sobre elas aí que elas precisam agora começar a trabalhar, né? Desculpa, não é começar a trabalhar, elas têm que exercer a fiscalização, que é a razão de ser, para não ter violação para ninguém e a prestação de serviço seja muito boa, que é o que a gente espera como consumidor. Vontade de viajar, né, minha filha? Muita! Nas redes sociais é isso que se comenta aí, o pessoal falando sobre viagens, e a expectativa, como disse Padilha, parece ser muito boa aí para o Brasil. Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha, muito obrigado aqui pela participação de vocês, grande abraço, colocar todo mundo na tela, dar aquele tchauzinho especial. Valeu, gente! Grande abraço para vocês, nós voltamos amanhã, sexta-feira, com a expectativa de que no próximo dia 11 a gente volte com a vida um pouco mais normal, pelo menos aqui na região de Presidente Prudente. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!